Olá, clubista! Vamos à resolução de uma questãozinha do Enem. Questãozinha difícil. Para apagar os focos A e B de um incêndio, que estavam a uma distância de 30 metros um do outro, então a distância dos focos, 30 metros. Os bombeiros de um quartel decidiram se posicionar de modo que a distância de um bombeiro ao foco A, de temperatura mais elevada, fosse o dobro da distância desse bombeiro ao foco B, de temperatura menos elevada. Então ele fica mais perto do foco B e mais distante do foco A, para não se queimar. Nestas condições, a maior distância em metro que dois bombeiros poderiam ter entre eles é. Então, para resolver isso, eu vou colocar esses focos, esses bombeiros, todos num eixo cartesiano. Tá? Para ficar mais conveniente, eu vou colocar o foco A na origem, no ponto 0, 0, e o foco B aqui a 30 metros de distância. Tá legal? Além disso, eu tenho a seguinte ideia. A posição que esses bombeiros têm que ficar pertence a uma circunferência. Tá? Não existe um único lugar para que os bombeiros possam ficar. Isso não existe. O bombeiro pode ficar em lugares diferentes. Por exemplo, eu posso ter um bombeiro na posição, aqui onde está o ponto P, outro onde está o ponto Q. Posso variar a posição do ponto Q, posso variar a posição do ponto P. A minha dificuldade maior é descobrir onde que está essa circunferência, onde esses bombeiros devem ficar. Bom, uma coisa eu sei, e eu tenho como palpite, que a circunferência deve ser uma coisa parecida com isso. Por quê? Eu tenho um bombeiro que pode ficar nessa posição aqui, B1. Por que nessa posição B1? Ele está a 20 metros do foco A e 10 metros do foco B. Então a distância do bombeiro 1 para o foco A é o dobro da distância do bombeiro 1 para o foco B. E o outro lugar que ele poderia ficar, o eixo está aqui pequeno, mas 45, 50, 55, 60. Seria nesse outro lugar aqui. Então, se fosse isso, essa seria a maior distância, porque eles estariam num diâmetro de uma circunferência. A minha dúvida é, será que essa circunferência realmente está nessa posição? Será que ela realmente tem esse raio? Eu tenho que calcular essa circunferência. Que circunferência é essa? Para que a gente consiga ter certeza se eu estou trabalhando com a circunferência certa ou não. Para ter certeza se é a maior distância possível. Para isso, eu tenho que calcular a distância do ponto P até o foco A. Essa distância aqui, deixa eu colocar uma outra cor aqui. Pronto, agora você consegue ver essa distância. E a distância do ponto P para o foco B. Vou colocar também aqui em laranja, aumentar a espessura e pronto. Agora você está vendo aqui as duas distâncias. O que eu sei é que a distância do P para o FA é o dobro da distância do P para o FB. Vamos equacionar, já que a gente colocou em eixos cartesianos, justamente para conseguir trabalhar com uma equação da circunferência. Então nós vamos equacionar e tentar definir onde é que fica o centro e qual é o raio dessa circunferência. Para isso, eu vou voltar lá na nossa pergunta e vou colocar essa nossa nova figura, que vai nos permitir trabalhar de forma bem precisa a equação da circunferência, tá legal? Então, vou pegar aqui uma canetinha para a gente poder fazer os cálculos. Então, eu sei que essa aqui é a distância, é o dobro da distância, e aqui é a distância do ponto P para o FB. Então, do P para o FA é o dobro. Bem, equacionando, o ponto P é um ponto qualquer da circunferência. Eu não sei ainda que circunferência que é essa. Eu vou chamar de x
e y, as coordenadas do ponto P. Aqui, onde está o foco A, as coordenadas são a origem, 0, 0. E o FB está 30 para o x e 0 para o y. Então, vamos trabalhar com a equação. Calculando a distância D, ela é a raiz quadrada da diferença das coordenadas x, ó, x menos 30, tudo isso elevado ao quadrado, mais a diferença das coordenadas y, das abscissas, y menos 0 é y, tudo isso elevado ao quadrado, então é só um y elevado ao quadrado. Vou elevar ao quadrado dos dois lados para me livrar da raiz quadrada. Então eu vou ter d ao quadrado e assim eu me livro da raiz quadrada. X menos 30 ao quadrado vai ser o quadrado do primeiro, x ao quadrado, o dobro de menos 30, que é menos 60, vezes x, mais 900, que é 30 vezes 30, 30 ao quadrado, mais y ao quadrado, isso sem a raiz, eu não preciso da raiz, porque eu elevei os dois lados da equação ao quadrado. Por outro lado, eu tenho que a distância 2D, o dobro da distância D, é igual à coordenada do ponto x, ponto P, x menos 0. Então é só x, e isso eu vou levar ao quadrado, x ao quadrado. E a diferença dos y's, y menos 0 é y. Então vou somar com y ao quadrado. Se eu elevo ao quadrado dos dois lados, 2 ao quadrado é 4, d ao quadrado é d ao quadrado, e vai sumir a minha raiz quadrada, x quadrado mais y ao quadrado. No de cima também sumiu a raiz quadrada, eu só desenvolvi esse produto notável, tá? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Mas só retirei a raiz e expandi esse binômio. Bem, por um lado, aqui eu elevei ao quadrado, né? Tá d ao quadrado, tá tudo ao quadrado, bonitinho. O que está faltando eu fazer aqui, eu quero igualar essas duas equações. Então eu vou multiplicar por 4. Multiplico aqui por 4, eu vou ter 4d quadrado. E se eu multiplico um lado da igualdade por 4, multiplico o outro. Então, multipliquei tudo por 4. Então, eu vou ter, agora, para poder igualar as duas equações, que já vou fazer a distributividade, tá? 4x ao quadrado menos 60 vezes 4 é 240, x, 4 vezes 900 é 3.600. Então, o que eu peguei? Eu peguei esse lado aqui, que é igual a 4d ao quadrado. E vou igualar a outra equação, que é 4d quadrado, a outra expressão, x quadrado mais y ao quadrado. X quadrado mais y ao quadrado. Bem, aqui a gente vai passar o x ao quadrado para o lado esquerdo, vai fazer a diferença. 4x ao quadrado menos x ao quadrado menos 240x mais 3.600. Eu estou esquecendo aqui, ó, 4 vezes y ao quadrado. 4y ao quadrado. Então, esse 4y ao quadrado, eu vou somar aqui 4y ao quadrado e vou subtrair y ao quadrado. Como eu tirei todo mundo daquele lado da igualdade, essa equação vai ficar igual a zero, tá? Igual a zero. Bom, fazendo aqui 4x ao quadrado menos x ao quadrado, eu vou ficar com 3x ao quadrado.
É bastante continha, tá, gente? Não desanima, não. Depois você vê com calma o vídeo que você vai entender. Eu estou repetindo aqui os monômios, né, que eu não posso mexer. Tem parte literal exclusiva, né? E 4y ao quadrado menos y ao quadrado, 3y ao quadrado. Isso continua igual a zero. Continua igual a zero. Tá legal? Bem, agora eu vou dividir tudo por 3. Ó, porque esse carinha aqui é múltiplo de 3, esse também, esse também, esse também. Então, 3 dividido por 3 é 1x ao quadrado. 240 dividido por 3 é 80. Vai ficar 80x. 3.600 dividido por 3 é 1.200. 3y ao quadrado dividido por 3. Y ao quadrado. Tudo isso igual a zero. Agora ficou mais bonitinho. Coube aqui na mesma linha. Bem, tá uma cara feia ainda, mas se você não estudou a equação da reta, vai estudar a equação da reta. Tem que saber a equação da reta aqui para terminar a questão. Você precisa completar quadrado. Você vai pegar metade desse 80 aqui, que é 40, e vai levar ao quadrado. 1.600. 40 ao quadrado, ó. Metade de 80 é 40. Tá? Esse carinha aqui você vai levar ao quadrado. Então, 40 ao quadrado é 1.600. O que você precisa fazer? Somar 1.600 aos dois lados da igualdade. É isso que nós vamos fazer para concluir esse cálculo, tá? Então, eu tenho aqui x ao quadrado menos 80x mais 1.600 mais y ao quadrado igual a 1.600. Acrescentei 1.600 dos dois lados. Não estou esquecendo do 1.200 não, ele está somando. Eu vou passar ele para o outro lado, cooperação inversa, subtraindo. Aqui vem o pulo do gato. Então, se você sabe completar quadrados, esse trinômio quadrado perfeito, o nome é feio, mas eu estou falando um nome técnico, matemático, bonitinho. Se você não sabe, você vai pesquisar o que é isso. Tá? Esse é um trinômio quadrado perfeito. Eu posso colocar ele como x menos 40 ao quadrado. O y ao quadrado, eu posso escrevê-lo, y é como se fosse y menos zero. Continua sendo y. Tudo isso ao quadrado. Enquanto que 1.600 menos 1.200 é 400. Daqui para frente, eu só preciso escrever esse 400 como uma potência ao quadrado. Então, isso aqui é a mesma coisa que 20 ao quadrado. Então, 20 ao quadrado. Então, eu tenho aqui x menos um número ao quadrado mais y menos outro número ao quadrado. Esse número ao quadrado aqui, né? Esse número que não está aparecendo aqui é o 40. E esse número aqui é o 0. Bom, gente, 40 e 0 são o centro da equação. O centro é o ponto. O ponto 40, 0. E 20 ao quadrado é o raio ao quadrado. Então, 20 é o raio da circunferência. Então, é exatamente a circunferência que eu representei aqui, ó. 40, o centro da circunferência, 40, 0. E o raio medindo 20, ó. Do 20 até o 40 são 20 unidades. Então, a posição que está aqui, o bombeiro 1 e o bombeiro 2, ela vai do 40, ó, aqui 45, aqui é 50, 55 até o 60, ó. Então, vai do 20 até o 60. São 40, dois raios, né? 20 mais 20. E aí eu pergunto para vocês, essa é a maior distância que os bombeiros podem ficar?
Sim, é a maior distância. Por quê? Porque eles estão sobre um diâmetro. Então, B1 e B2 estão a uma distância de 40 unidades, o dobro do raio. Vamos voltar rapidinho lá para a nossa animação, para você entender o que eu estou falando. Ó, eu tenho o ponto P e o ponto Q aqui se movendo, tá? Opa, não era isso que eu ia fazer. Vou selecionar aqui melhor, ferramenta, pronto. Ó, o ponto P e o ponto Q, eles podem se mover. Só que o que vai acontecer? A distância do ponto P até o ponto Q, ela pode ser menor. Ó. Todos eles satisfazem a condição de estar numa distância de FA que é o dobro da distância de FB. Mas a distância do P e do Q, ela vai ficar maior quando esse segmento passar pelo centro, quando eles estão opostos pelo diâmetro. Então, essa é a maior distância, é justamente o que acontece com B1 e B2. Eles estão sobre o diâmetro, é a maior distância. Qualquer outra corda da circunferência é menor do que 40. Então, por isso, 40 é a maior distância que os dois bombeiros podem estar um do outro. Tá bom? Questãozinha para te suar um pouquinho. Valeu, obrigado. Se você gostou, se ficou claro para você, se inscreve no nosso canal, dá um like, acompanha a gente aí. Até mais.